Continuando aqui, deixa eu só avançar até o slide que a gente estava de metodologia. Entrando na etapa, né, da metodologia, na verdade dos materiais e dos métodos que foram utilizados para treinar essa rede neural, para ela representar o comportamento da planta de destilação, nós tivemos que proceder com uma etapa de pré-processamento dos dados. Isso é muito comum na área de processamento de sinais, você, antes de fazer um ajuste de um modelo, você tem que tratar esses dados antes para poder retirar sazonalidade, tendência, uma série de outras coisas. Na época, o que eu estava preocupado em fazer era obter sucesso na precisão entre a saída calculada pela rede neural e a saída desejada, que tinha sido coletado do sistema real. Só que, em função de alguns problemas assim, de ordem prática, nas primeiras simulações isso não estava sendo obtido. Então, aos poucos, a gente foi percebendo que alguns pré-processamentos que eram feitos nos sinais antes de efetivamente treinar a rede neural faziam com que ela tivesse um desempenho melhor de ajustamento em termos de quantidade de neurônio e MSE também para os dados de treinamento. Então foi por causa disso que a gente procedeu com essas 3 etapas que estão colocadas aí. Redução da matriz de dados. Por que disso? O sistema ele fazia aquisição de dados com uma alta taxa de amostragem, um período muito curto de amostragem. Então gerava uma quantidade de dados muito grande para a massa de dados que eu usava para treinar a rede neural. E vocês já vão entender por que isso era um problema. Então a gente fazia uma redução, por exemplo, de 7.000 amostras no vetor original para 700 amostras. Atrasos nas variáveis gerando novas entradas. Então aquela arquitetura que a gente tem lá do Narendra e Parthasarathi, que eles utilizam a saída e a entrada defasadas de maneira amostral como novas entradas do sistema, foi uma coisa que deu um grande avanço no ajustamento da rede neural à massa de dados. E aí, para fazer isso, a gente precisava de fazer esses deslocamentos no tempo, né, nas amostras, na verdade, com relação aos vetores originais. Só que quando a gente fazia isso usando a massa de dados original, sem passar pela redução, o valor da variável, por exemplo, temperatura no instante t e no instante t-1, que era a variável com atraso, elas eram praticamente o mesmo. Então não existia relevância significativa, diferença significativa entre esses dois vetores, o que fazia com que a modelagem não fosse bem executada. Então a gente teve que reduzir a massa de dados e aí esses atrasos passaram a ser significativos. O que a gente tinha no instante t-1 era diferente do instante t. E aí a gente conseguiu fazer a modelagem do sistema de maneira mais adequada com um número menor de neurônios, etc. E a normalização de acordo com as funções de ativação. Eu cheguei a falar isso no vídeo do que eu estava falando no MATLAB. Quando você trabalha funções de ativação logarítmica sigmoide, elas trabalham bem com dados dentro de uma faixa, né, entre 0 e 1. E aí você pegar esses dados e fazer essa normalização é também uma etapa de pré-processamento de dados importante. Um outro ponto importante também é você dividir o conjunto de dados entre treinamento e teste. Então você vai usar uma quantidade de dados para treinar a rede, para ver a capacidade de aprendizado dela, e para ver o poder de generalização dela, você vai testar com um outro conjunto de dados, que é o conjunto de teste, que obviamente não contém os mesmos dados que continha o conjunto de treinamento. E processar a redução da matriz de dados, a gente pega uma massa de dados original, né, e executa uma rotina. Nessa massa de dados, como nós podemos ver, nós temos muitos dados com uma taxa de amostragem alta, né, e nós temos aqui as colunas representando o valor das variáveis ao longo das amostras. Então, a variável temperatura aqui na esquerda, depois vazão, e aí depois o deslocamento. Vocês veem, por exemplo, que na terceira posição dessa terceira coluna aí, eu tenho 80,8. E isso era a informação que estava lá na segunda posição da primeira coluna. Então, o que eu tenho aqui é temperatura, vazão, temperatura no instante t-1 e vazão no instante t-1. Então, quando eu estou fazendo a redução, eu utilizo uma rotina que nada mais é do que uma estrutura de repetição, que gera um vetor novo a partir de um original, reamostrando esse vetor original com um passo de 50. Então, para um determinado tamanho de vetor que eu tenho lá, eu vou buscando de 50 em 50 para poder gerar um novo vetor. Então, o novo vetor ele tem
50 vezes menos amostras do que o vetor original, mas tem o mesmo padrão de comportamento. Desde que, lógico, né, você não exagere nesse passo de amostragem aí. Mas como o sinal tinha sido super amostrado, bastante sobreamostrado, o vetor resultante para mim, com esse passo de 50, foi interessante. O processo de atraso nas variáveis, na época eu não criei uma rotina, eu fiz ele no Excel. Então eu criei um deslocamento lá das células no Excel, das duas colunas originais, criando duas colunas novas que são as atrasadas, e gerava isso tudo numa matriz e salvava no arquivo .m. O processo de normalização, né, os dados eles têm que ser normalizados de acordo com a função de ativação que estiver sendo utilizada na camada oculta. Então tem aí o gráfico das duas funções que eu tinha dito para vocês, logaritmo sigmoide e tangente hiperbólica, ou tangente sigmoide, né? E a divisão do conjunto entre treinamento e teste é você depois, por exemplo, da redução, ou até antes da redução, você separar uma quantidade de dados para treinamento e uma quantidade de dados para teste. Só que ao invés de eu chegar e pegar a primeira parte do padrão para treinamento e a última parte para teste, eu não posso fazer isso, porque a rede neural não vai compreender o comportamento que eu estou querendo testar mais adiante. Então eu tenho que treinar ela com coisas que não vão ser exatamente iguais ao que a gente testa, mas tem que ser coisas parecidas para ela entender o comportamento. Então eu fui pegando um padrão de treinamento com um passo específico e intercalando com um outro passo defasado, pegando e montando o vetor de teste. Com isso eu tinha dois vetores que tinham um padrão de comportamento parecido, mas não era exatamente igual. Devido ao conhecimento que a gente tinha na época de um único tipo de rede neural artificial, né, que é essa rede neural que eu passei para vocês, do tipo alimentada adiante, múltiplas camadas, ajustado por algoritmo de retropropagação do erro, a partir da minha revisão bibliográfica do meu trabalho de conclusão de curso, eu percebi nos papers e nos livros que esse era o modelo de rede neural que tinha mais sucesso prático para a identificação de sistemas dinâmicos. Eu tinha também os outros trabalhos lá onde a gente enxergava o potencial das redes de base radial para fazer essa função, mas na época eu conheci esse tipo de rede e utilizei ele. Como é que foram as características do treinamento para poder encontrar a melhor rede neural? Na época a gente utilizava o MATLAB 5, não tinha o NNTool, né, que é a ferramenta de interface gráfica para treinar redes neurais. O tipo de algoritmo que a gente utilizou na época foi o backpropagation, né, o algoritmo de retropropagação do erro. Esse negócio de taxa de momento é uma variação do backpropagation, que ele tem um recurso que ele evita mínimos locais. O que é essa questão de evitar mínimos locais? O problema de você minimizar a função erro é porque a função erro ela pode ter mais do que o mínimo. E alguns desses mínimos podem não ser o mínimo global do problema de otimização. Então, para você evitar esses mínimos locais e buscar o mínimo global, você precisa ter um método para fugir desses mínimos locais, e esse método é com essa tal taxa de momento. Isso está disponível lá no MATLAB também. O número de neurônios na camada oculta, como a gente sabe, não tem nenhum tipo de parâmetro que determine qual tem que ser esse valor, então fui testando algumas topologias, testei usando 2 neurônios até 5 neurônios e fui vendo graficamente qual dava o melhor resultado de ajustamento, na comparação entre saída desejada e saída calculada. As funções de ativação que foram utilizadas na camada oculta, logaritmo sigmoide, para pegar o comportamento não linear, e a função linear no neurônio da camada de saída para poder simplificar o modelo da rede. Tolerância para o erro foi 0,01 e foi utilizada uma rotina específica que salvava os pesos finais das 4 topologias de redes neurais. Então, a gente treinava com 2 neurônios da camada oculta, salvava os pesos e via o desempenho. Fazia isso com 3, com 4 e com 5 neurônios. E para cada uma das topologias eu tinha os pesos e bias no final do treinamento salvos e eu tinha visto qual foi a performance de cada um deles. Então eu poderia dizer, bem, de 3 neurônios tem um desempenho melhor, então eu posso ir lá buscar aqueles pesos e bias, e isso não tinha sido sobrescrito lá no algoritmo do MATLAB, estava salvo no arquivo separado. Esse fluxograma mostra como foi esse processo de treinamento, que eu resumi agora. E aqui os gráficos das variáveis, né? Vocês estão vendo que o gráfico ali de vazão e de temperatura estão quase na mesma dimensão. Isso é porque eles foram normalizados. Então a primeira coisa que eu faço lá no pré-processamento de dados é normalizar os dados. E do vetor original ele fica com essa dimensão aí, todas as duas variáveis no intervalo entre 0 e 1. Só que ainda tem muitas amostras, né,
quase 8.000 amostras ali por sinal. E aí eu passo pelo processo de redução, então elas estão normalizadas e reduzidas, e eu caio de 8.000 para 80 amostras. Resultados e conclusões, né? Em 2004 foi dada uma maior ênfase à contemplação visual da saída obtida pela rede neural comparada com a saída observada do sistema, que é a comparação que a gente faz através daqueles comandos de plotagem que eu mostrei para vocês no vídeo do MATLAB. Os gráficos a seguir são essas comparações para 4 topologias de redes neurais artificiais, que foram utilizadas com 2, com 3, com 4 e com 5 neurônios. Essas performances foram obtidas para o conjunto de treinamento. Então os gráficos que eu vou mostrar aqui para vocês vão ver que eles mostram a saída calculada pela rede neural em vermelho e a saída desejada coletada do sistema em azul. E a gente vai ver que bate bastante em cima, tanto para os neurônios, para a rede neural usando 2 neurônios na camada oculta, que é o índice que está aí na figura, com 3, com 4 e com 5. Então a gente tem pouquíssima diferença, teria que olhar com muito cuidado para ver a diferença de resultado com essas 4 topologias. E na época eu escolhi a topologia com 3 neurônios porque eu consegui perceber uma diferença visual ali. O ideal seria a gente comparar isso através do MSE, ou uma integral do erro, alguma outra métrica que numericamente dissesse qual dessas 4 topologias foi a ideal. Na época eu não tive essa cara de fazer isso, eu acabei fazendo isso visualmente. Muitas das vezes as redes neurais elas são preteridas ao escolher uma classe de modelos matemáticos para modelagem de sistemas. E um dos motivos está no seu comportamento caixa preta para atingir a convergência. Ou seja, não se sabe exatamente como esses pesos convergem para os seus valores ótimos, né? E um dos mais fortes motivos é a complexidade do seu modelo matemático, em se tratando de uma rede neural com elevado número de neurônios e a sua adequação para a utilização. Aqui é um ponto importante, se a gente pensar que uma função de transferência, né, ela te leva direto ao projeto de um controlador linear, a função de transferência é um modelo de um sistema bem comportado e interessante do ponto de vista prático. Já o modelo de uma rede neural artificial ela não te dá, através de um método, como projetar o controlador do sistema. Então, para controle, redes neurais artificiais te dão um modelo um pouco complexo que você tem que fazer a adequação interessante ali para poder fazer funcionar. Tem que trabalhar mais no âmbito de sinal, predição, minimização do sinal de correção, coisas desse tipo. O modelo matemático resultante de uma rede neural com a topologia e com os pesos que eu encontrei no final de treinamento para esse problema estão colocados aí. Então você tem ali, na verdade, um cálculo recursivo, né? Eu calculo a saída dos 3 neurônios da camada oculta primeiro, usando a função logaritmo sigmoide. Então é 1 sobre 1 mais e elevado a menos u, onde u é o que? O somatório das entradas x1, x2, x3 mais o bis, e cada entrada dessa multiplicado pelo seu peso. Então isso acontece para os 3 neurônios, e esses 3 valores intermediários são utilizados para calcular a saída do neurônio da camada de saída, que é um neurônio linear, que é essa combinação linear que está colocada aí embaixo. O processo de treinamento de uma rede neural, idealmente, é o de fazer validação cruzada. O que é isso, fazer validação cruzada? É você, ao mesmo tempo que você caminha algumas iterações com um conjunto de treinamento, você parar e caminhar um pouco com os dados de teste. E essa validação cruzada com o treinamento vai mostrando para você o ponto ótimo onde você deve parar o seu treinamento de rede neural. Isso porque o interessante é a gente evitar um problema que pode ocorrer, que é o problema da superespecialização da rede neural. O que é isso? A rede neural ela pode se especializar nos dados de treinamento e não ter um bom resultado para os dados de teste. Então podemos dizer que a rede neural aprendeu bem para aqueles dados com os quais ela foi treinada, mas ela não desenvolveu uma capacidade muito boa de generalização, que é o que a gente quer. Porque a gente quer aplicar essa rede em outras situações, né? Mas a utilização do conjunto de dados aí para teste na rede neural é uma coisa essencial. A gente sempre tem que validar os nossos modelos encontrados. Aqui mostrando a diferença entre os dados do conjunto de treinamento em vermelho e de teste em azul, para mostrar que eles não foi validado exatamente com a mesma coisa. Foram coisas parecidas, mas não exatamente iguais. E os resultados para o conjunto de treinamento e teste, né, da esquerda para a direita, aí, treinamento à esquerda e teste à direita. E a gente vai vendo nas figuras A e B que o desempenho foi bom, né,
foi razoável para a rede neural com 3 neurônios. Então a rede, além de aprender, ela também conseguiu generalizar adequadamente. Então o potencial das redes neurais para modelagem de sistemas dinâmicos ele é indiscutível, não só devido a esse trabalho, mas a muitos outros. Como você encontra inúmeros trabalhos aí na internet, no âmbito acadêmico, né, das universidades, as teses, dissertações e papers em periódicos relevantes, que apontam para a validade das redes neurais artificiais na modelagem de sistemas dinâmicos. Na época, esse trabalho, as conclusões dele não foram baseadas assim, muito numericamente, estatisticamente, foi mais visualmente. Isso é um ponto importante de a gente amadurecer. Né? Na época do mestrado, a gente já utilizou outras métricas para poder comparar os modelos autorregressivos. E essa mesma metodologia pode ser aplicada a outros problemas de natureza similar, sobretudo sistemas que não possuem suas relações bem explicadas pelos modelos analíticos, ou quando não se possui modelo algum. E a indústria ela é fonte de sistemas dessa natureza, que são sistemas de natureza dinâmica e não lineares. Então, pessoal, essa aí foi uma apresentação que eu fiz para a gente poder entender um exemplo de aplicação de redes neurais artificiais na modelagem de sistemas dinâmicos. Né? Depois eu vou preparar um vídeo explicando o que eu quero da tarefa de vocês de simulação usando redes neurais e do relatório técnico que eu quero que vocês entreguem e vocês apresentem aí como sendo parte importante da nota da P1. Bom, obrigado pela atenção.